E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Vídeo de hoje no qual eu vou falar sobre esse livro aqui, No Instante do Céu, do Renato Tardivo, que saiu agora em 2020, né, no ano passado, pela Reformatório, mais uma bela edição da editora Reformatório. Um romance que é fragmentado, que tem uma estrutura bem moderna, bem diferente e bem interessante, tá? Vamos falar dele hoje. Mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar com os amigos e, se possível, assistir a mais um vídeo do canal para que o YouTube reconheça que ele é importante, beleza? Livro bem moderno, com uma estrutura bem interessante, além dos textos de uma estrutura tradicional. A gente tem inserções de textos de redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, ou seja, temos fotos aqui, e também conversas de WhatsApp. Funcionam bem na maioria dos casos, alguns não muito, mas dentro dessa estrutura fragmentada mesmo, na questão do fragmento, então eu acho que funciona na maior parte do tempo de maneira bem harmoniosa. A narração alterna entre primeira e terceira pessoa e vai fazer uma conexão de acontecimentos da infância com a vida adulta desse personagem principal, que é o Edu. Então, ele na vida adulta e flashbacks, vai indo e voltando várias vezes ao longo do livro, mostrando algumas cenas da infância, de um processo de formação dele ali na infância, e de como muitas coisas da sua infância reverberam na idade adulta. Num primeiro olhar, pelo menos para mim, e a minha leitura é muito específica, é muito minha mesmo, e talvez muita gente não compartilhe dela, eu tive uma impressão daquele tipo de narrativa, vou colocar entre aspas aqui, white people problems, né? Ou seja, de um rapaz, um menino de uma classe média alta, talvez uma classe B hoje, dessas denominações que nós temos novas de classes, né? Que tem empregada, que tem tudo à mão, uma família que pensa em trocar a casa de campo, e cujo sofrimento do protagonista é ir sozinho, oh meu Deus, a Disney. Né? Então assim, me parece assim, às vezes eu tenho um problema de fazer leituras muito no viés, vou chamar aqui de sociológico, né? E daí se a gente pensar por esse ponto, realmente nos parece uma narrativa até boba desses sofrimentos desse jovem protagonista. No entanto, com um olhar mais apurado, entendendo questões que são mais universais, a gente pode aprofundar mais no livro e pode ver que ele discute questões muito importantes e que assim um sofrimento ali, há questões que, se por um lado teve coisas muito fáceis na vida, por outros há buracos que vão, na verdade, atrapalhar inclusive o próprio crescimento e o próprio amadurecimento desse protagonista. Então nós temos vários dilemas ali, como separação dos pais, como bullying na escola, uma pulsão muito grande de um desejo muito grande, relacionamento de gerações, pai e filho, o que é certo ou errado, etc. Tá? Então a gente tem temas mais universais e a gente consegue adentrar mais o livro e entendê-lo de maneira um pouco mais profunda. O protagonista parece ter uma forte pulsão sexual. Primeiro, ele sofre bullying na escola por conta disso. Né? Na fase da puberdade ele inclusive tem um apelido, porque ele não consegue conter ereções. Então as pessoas veem aquilo e tiram sarro dele, né? E um dos grandes dilemas na fase adulta, que me parece que ele tenta levar, é tentar conter essa pulsão, que continua muito forte nele, em nome do que é certo. Então, entre a pulsão sexual e algo que ele acha que é correto, ele vai tentar ir para esse lado que é correto. Vai ter um momento em que duas mulheres vão disputar a atenção dele e ele vai preterir uma em nome da outra. Ele também tenta se levantar após o fracasso
desse casamento que ele teve, dessa relação que ele teve, né? Com quem ele tem um filho, nessa relação ele tem um filho, mas me parece que é um espelho ali, é um fracasso da relação dos pais que espelha na relação dele com essa mulher, que é a Beatriz, quando ele está já adulto. Sim, é um eco, interfere bastante. Com a Beatriz ele tem um filho, aparece a Carol, que é essa segunda mulher de quem eu já falei, pela qual ele tem uma forte pulsão sexual, e ele vai ficar nessa dúvida, então, se ele vai se deixar levar por essa grande pulsão que ele tem, essa atração sexual forte, ou em nome de um amor, de uma relação estável, que parece mais correta com a Beatriz. O título do livro, No Instante do Céu, que é um título muito bonito, né, é muito interessante, que pode remeter a uma relação de passado e presente. Por quê? Né? Que é muito forte no livro, inclusive. Por quê? Inclusive a personagem Beatriz, no momento em que, numa cena em que eles estão ali, os dois namorados, falando sobre o céu, olhando o céu, e ela diz, nossa, esse céu aqui não é o céu que é de hoje, é um céu do passado. Então a gente está vendo um instante, a captação de um instante desse céu que nos chega até agora. Então é muito interessante o título, porque não é só uma frase poética de uma dada cena do livro, mas também me parece ser um título muito acertado nessa relação de presente e passado. Uma noite, depois de comer, subimos ao terraço do hostel com uma garrafa de vinho. Fazia frio. Ficamos abraçados, bebendo e olhando o céu estrelado. Beatriz estava na faculdade. Ela queria ser neurocientista. Todos apostavam muito nela, exceto ela própria. Eu terminava o curso de escrita criativa e tinha muitos planos. Acho que Beatriz se apaixonou por eles. Naquela noite, no terraço, Bia começou a dissertar sobre o fato de o céu que víamos não corresponder ao céu que realmente existia, do que ela chamou de instante do céu. Muitos astros não estavam mais lá. Outros já teriam nascido. Diante de nossas mentes ávidas por lembranças, brilhava um punhado infinito de pó morto. E esse protagonista, ao menos me pareceu, ele tem uma dificuldade bem grande de se tornar adulto, ou seja, de ter grandes responsabilidades. Me parece que ao mesmo tempo que ele procura essas grandes responsabilidades, ele tem dificuldade de lidar com elas. Talvez pela sua infância, como eu disse, em que teve tudo à mão, né? Para acalmar o sofrimento dele, ele recorre a essas imagens da infância. Ele recorre a um grande porto seguro dele, que é a tia Sebá, única pessoa que parece proporcionar tranquilidade e proteção ao narrador, que é uma pessoa bastante vulnerável. E também temos a questão do espelho. Fala-se muito durante o livro dessa produção literária do protagonista. Inclusive, no meio do livro vão aparecer poemas e mini-contos do autor, nesse processo dele de escrita. Ele mesmo fala, né, que fez um curso de escrita criativa, que está escrevendo um livro, etc. E tem tanta relação entre a própria escrita dele que a gente tem, em dado momento, a sensação que é um jogo de espelhos entre narrativas, entre camadas narrativas. Porque parece que nós estamos lendo o livro que ele está escrevendo, né? Então a gente tem esse jogo aí. Inclusive a escrita me parece ser o segundo escape dele, um lugar para o qual ele vai para tentar sobreviver a essa realidade um pouco massacrante que o atormenta, né? Além das memórias da tia Sebá, a escrita também parece ser uma válvula de escape para ele. Você aprende as figuras de linguagem e pensamento. Você é o típico aluno mediano em redação. Não se destaca. Não morre de amores por escrever. Você é melhor com os números. Mas essa aula o captura, sobretudo por causa das figuras de pensamento. Você vive uma porção de conflitos e talvez por isso a sua preferida seja o paradoxo. É possível resolver o conflito em uma frase, poucas palavras. Dá-se um jeito. A lição de casa é escrever um poema utilizando figuras de linguagem e pensamento. Quando você começa a escrever, sente que sairá algo bom, ou, pelo menos, intenso. Você não está acostumado com essa sensação quando escreve. Sua impressão, normalmente, é que a linguagem perde para o pensamento, mas dessa vez
linguagem e pensamento se encontram. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Essa foi a resenha de No Instante do Céu, do Renato Tardivo, e como eu sempre digo, livro publicado pela Reformatória em 2020, e como eu sempre digo, é sempre uma leitura muito própria minha, e eu gostaria de saber de vocês se vocês já leram esse livro, se pretendem ler esse livro, escrevam aí nos comentários. E quando lerem, por favor, escrevam aí, tá? Para que a gente converse sobre, talvez você tenha uma leitura bem diferente da minha. Beleza? E é isso, gente. Valeu, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.